Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor fará. Tua palavra declara que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e que em tudo, Senhor, nós podemos confiar em Ti. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os seus pecados da minha casa. Senhor, nós como igreja também te pedimos perdão e pedimos também, Senhor, perdão pelos pecados da nação. E declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E declaramos também o Senhor Jesus como Senhor dessa nação. Que venha, Senhor, o teu reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, começando, Senhor, pelas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Que o Senhor traga, Senhor, avivamento para o Brasil e que nós façamos parte, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer, Deus, ainda sobre a terra. Senhor, capacita-me, Deus, para transmitir a tua palavra. Senhor, eu que não sou nada, confesso, Senhor, diante de ti, dos meus irmãos, Senhor, que eu não sou nada e preciso, Senhor, da tua graça. Preciso, Senhor, que o Senhor me capacite para falar ao espírito e ao coração, Senhor, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que aquilo que vier de ti, eles retenham no coração e frutifique, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, e aquilo que vier de mim, Senhor, que caia no esquecimento, Pai. Abençoa, Senhor, os demais cultos nessa manhã e também as aulinhas, Pai, que o Senhor capacite os professores para que, junto com os pais, as crianças sejam ensinadas, Senhor, a andar nos teus caminhos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queria começar lendo com os irmãos uma passagem que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 21. É um salmo do rei Davi, e toda vez que você olhar no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos e no livro do profeta Isaías, falando das terras distantes, das terras longínquas, e chamando os povos distantes para louvarem ao Senhor, o que é isso? É o Evangelho chegando até os confins da terra. É a salvação dos gentios sendo profetizada. Gentios são aqueles que não eram israelitas, tá bom? Então a Bíblia faz assim, uma distinção entre israelita, judeu também, e gentio, tá? Então gentio era todo aquele que não era do povo de Deus. Então o rei Davi, ele está profetizando a salvação para as nações, o evangelho chegando até os confins da terra. E ele fala assim, em 1 Crônicas 16, a partir do versículo 23. Isso aqui, se você for ver ali no subtítulo, né, que tem um pouquinho ali mais para cima, você vai ver que também está no Salmo 96, Salmo 105, Salmo 106, né? É uma repetição. Cantai ao Senhor todas as terras. Então está chamando as nações para louvarem ao Senhor. Proclamai a sua salvação dia após dia. Então o que é proclamar a salvação? É você anunciar a Jesus Cristo até os confins da terra e dar graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando que o rei Davi é cerca de 1000 anos antes do nascimento de Jesus, tá bom? Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os outros deuses, deuses com D minúsculo, né? Deuses que não são deuses de verdade. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, e diga-se entre as nações, reina o Senhor. Amém? Então nós estamos aqui um pouquinho distantes de Jerusalém. E se você conhece um pouco da história da igreja, né? Eu não sou um especialista em história da igreja, o nosso irmão Marcelo Sander, que deu aula no seminário sobre isso, ele provavelmente, se não me engano, ele falou sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Lá na costa oeste dos Estados Unidos. Então quando Jesus fala para os discípulos, lá em Atos capítulo 1, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então entenda que o batismo no Espírito Santo é a pessoa ser revestida do poder de Deus. Porque eles ficaram aguardando ali em Jerusalém até o dia de Pentecostes, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Então Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então se você olhar no mapa mundial, onde está Jerusalém e onde está a Rua Azusa, é praticamente os confins da terra para a esquerda, tá bom? Os confins da terra para a direita é lá na Sibéria, tá? Então lá na Sibéria talvez tenha demorado um pouco mais para chegar ao Evangelho, mas na Rua Azusa, onde teve
aquele grande avivamento, era praticamente os confins da terra. Mais à esquerda do que a Rua Azusa, talvez só o Havaí, e se você for mais para lá, você começa a voltar, então, né, em direção a Jerusalém. Mas, de fato, então, o Evangelho tem chegado até os confins da terra e a glória do Senhor tem sido anunciada. E o Senhor tem manifestado a sua glória, então, até os confins da terra, né, dado que o avivamento aconteceu lá na Rua Azusa. Queremos também um avivamento, né, sobre as nossas vidas, né, e eu creio que Deus ainda vai fazer mais, né, e não somente um avivamento localizado, né, por exemplo, que nem aconteceu no País de Gales ou na Rua Azusa, ou acho que em Pensacola, lá nos Estados Unidos, e outros lugares também, mas um avivamento em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, porque essa é a promessa que Deus fez através do profeta Joel, que sobre toda a carne derramaria do seu espírito, né? Então, cremos que ainda virá alguma coisa grande, mas também vem a apostasia do final dos tempos. Então, de alguma certa forma, né, um avivamento está misturado com a apostasia, ou um segue o outro, né? Talvez a apostasia venha depois, né, para aqueles que não retiveram então o Espírito Santo, né? A Bíblia ela também nos compara como vasos lá no livro de Romanos, e é como se Deus derramasse a unção sobre para dentro, né, desse vaso, só que se esse vaso tiver trincas, aquele óleo da unção do Senhor vai ser perdido, porque vai escorrer pelo meio das rachaduras, né? Então nós temos que reter a unção do Senhor. Deus quer derramar a unção sobre a igreja, nós temos que reter essa unção, e essa unção tem que ser depois compartilhada com outros, derramada sobre outros, e Deus nos enche novamente, tá bom? Mas eu creio então que Deus ainda vai fazer algo grandioso sobre a terra nesse sentido, e por que não nas nossas vidas também, através das nossas vidas, tá? Então, quando vocês virem no Antigo Testamento, né, principalmente nos Salmos e no livro do profeta Isaías, chamando as nações para louvarem ao Senhor, isso é o Evangelho chegando até os confins da terra. Isso é o Espírito do Senhor chegando até os confins da terra, batizando as pessoas também com o Espírito Santo, as pessoas se convertendo ao Senhor e as nações proclamando as grandezas do Senhor. Então eu quero proclamar um pouco as grandezas do nosso Senhor, junto com os irmãos, está lá em Atos capítulo 3, bem no comecinho da igreja, ali de Jerusalém. Nós vamos ler primeiramente Atos capítulo 3, do 1 ao 10. Os apóstolos Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona é 3 da tarde, tá bom? Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e de assombro, porque isso lhe acontecera. Antes de prosseguir, né, no culto de véspera de Ano Novo, né, que nós tivemos lá na Granja Viana, no dia 31/12, eu creio que Deus me deu 4 coisas para compartilhar com a igreja. Né, a primeira coisa era que a igreja confiasse no Senhor e não colocasse a sua esperança em nenhum outro lugar. Né, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, tá bom? Então a esperança da igreja tem que estar firmada sempre no Senhor Jesus Cristo e não em homens. Então essa foi a primeira coisa. E as outras 3, elas se agrupam de uma forma que eu chamei de as 3 destras que a igreja precisa ter para 2023. Destra é a mão direita, né? Geralmente, quando fala a destra do Senhor, lá principalmente no Antigo Testamento, está falando muito sobre o poder de Deus. Né? Então, em primeiro lugar, a primeira destra que a igreja precisa ter é o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:9, a destra de comunhão. Né? Então, o apóstolo Paulo, junto com alguns irmãos, subiram para Jerusalém para contar para a igreja que havia em Jerusalém, né, para contar para os apóstolos que lá estavam, o que Paulo estava pregando para os gentios. Olha, esse é o evangelho que eu prego para os gentios, e é isso que Deus está fazendo por meu intermédio. E aí Paulo fala assim, que quando Cefas, Tiago e João, que eram os reputados colunas da igreja, ouviram, né, o que Deus estava fazendo por nosso intermédio para os gentios, eles nos estenderam a destra da comunhão.
Então aqui, a primeira destra, né, que a igreja precisa ter é a destra da comunhão. Então o corpo de Cristo se reconhecendo, olha, eu reconheço que você faz parte do corpo de Cristo. Eu reconheço que você tem o Espírito Santo dentro de você e que o Espírito Santo está também agindo através da sua vida. Eu faria de uma forma diferente. Essa história de pregar para os gentios, isso aí vamos deixar então para o apóstolo Paulo, mas nós reconhecemos que é Deus que está usando a tua vida, que é Deus quem está fazendo isso. Então a destra de comunhão estendida dentro do corpo de Cristo para que haja união e unidade no corpo de Cristo. Não somente dentro da igreja local, mas entre ministérios. Talvez ministérios muito diferentes do nosso, que você fala assim, uau, eles são diferentes, né? Sim, mas é o Espírito Santo que está ali, é o Espírito Santo que habita neles, então a gente estende a destra de comunhão e fala, você também é membro do corpo de Cristo, assim como eu reconheço o Espírito Santo na tua vida. Então, primeiramente isso, reconciliação dentro do corpo de Cristo, porque onde há união e unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção e derrama a sua unção. Amém? Salmo 133. A segunda destra é a destra que abençoa. Mateus 6,3, o Senhor Jesus fala, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Isso ele fala com relação à esmola. Lá em Mateus 6, vai falar de 4 coisas que Jesus espera que nós façamos e façamos da forma correta. A primeira é praticar a justiça, isso é fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. Mas tudo isso fazendo em secreto, não para tocar trombeta diante de nós para que os homens nos louvem, mas para que Deus veja em secreto e nos recompense em secreto. Então a primeira coisa é praticar a justiça, a segunda é dar esmola. A terceira é orar e a quarta é jejuar. Então Jesus espera que nós façamos essas 4 coisas, Pratiquemos a justiça, demos esmola para os pobres e necessitados, socorramos então os pobres e necessitados, oremos, e depois ele ensina a oração do Pai Nosso, e em quarto lugar a questão do jejum. Deus espera que nós façamos isso, e se fizermos da forma correta, receberemos galardão. Mas então a segunda destra que eu queria frisar, então, é a destra que estende a mão ao necessitado. Porque Jesus fala, a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. É como se assim, a responsável por dar a esmola é como se fosse, entre aspas, a mão direita. Tá bom? Então a destra que abençoa, a destra que socorre o necessitado. E se você estiver aí olhando os cultos online, você vai ver que às vezes também eu comento de uns irmãos lá da Granja Viana, o irmão Alessandro, e a esposa dele, a Ana, que eles têm feito ali um projeto chamado Restituindo Vidas, por exemplo. Que eles pegam pessoas em situação de rua, ali na região de Cotia, mais ou menos quinzenalmente, às segundas-feiras, levam ali para uma oficina que o irmão Alessandro tem, e eles dão banho naquelas pessoas, dão comida e obviamente pregam o evangelho. E oferecem para eles a possibilidade deles irem para uma casa de recuperação. As mulheres para uma casa de recuperação chamada Déboras e os homens para uma casa de recuperação chamada Neemias. E temos outros trabalhos, Tem lá o trabalho da Cristolândia, do pastor Arlen Mafra. Quem aqui já viu o pastor Arlen Mafra pregando online? O testemunho dele. Oi? Glória a Deus, É um trabalho lindo que eles estão fazendo. Sim, eles são uma bênção, uma glória a Deus, sim, por aquilo que ele tem feito. Amém. Glória a Deus. O pastor Arlen Mafra, nesse momento, agora está em Botucatu, junto com a esposa, eles estão começando lá também um trabalho de recuperação, de vidas de dependentes de drogas. Então, a segunda destra é essa destra que socorre ao necessitado, seja ele fisicamente, seja ele na alma, ou seja ele espiritualmente, mas é a destra que socorre então as pessoas. E a terceira destra que eu queria comentar é essa que aparece aqui no livro de Atos, capítulo 3, porque está escrito que o apóstolo Pedro tomando a ele pela sua mão direita. Então assim, eu entendo que ele está pegando mão direita com mão direita, mas eu queria falar então de uma destra que levanta aquele que está caído e que também cura, que também tem poder para curar. Porque aqui eu não quero simplesmente falar, espiritualizar, falar assim, essa manhã Deus vai levantar aquele que está caído. Não, em nome de Jesus, que seja uma coisa natural também. Que seja assim também na alma, que seja também no espírito, mas também no corpo da pessoa. As pessoas também precisam de cura física, tá bom? Então, é interessante que aquele homem que estava ali pedindo esmola à entrada do templo, então fala que ele era coxo de nascença e que ele era colocado diariamente à porta do templo para pedir esmola. Mas olha só que interessante, abre comigo por favor rapidamente, Mateus 21, versículo 14. Mateus 21, versículo 14.
vieram a Jesus no templo, cegos e coxos, e ele os curou. O que aquele homem de Atos 3 era? Coxo de nascença. Mas aqui está falando que quando Jesus esteve fisicamente sobre a terra, ele visitou várias vezes ali o templo. E uma dessas vezes que ele estava no templo, trouxeram a ele os coxos e os cegos, e ele os curou. Mas onde estava aquele homem? Porque assim, quando nós vemos Atos 3, não deve ser nem um mês depois que Jesus Cristo subiu ao céu. Então esse homem certamente já era nascido, já era adulto, quando Jesus Cristo andou sobre a terra e fez os seus 3 anos do seu ministério. Mas aquele homem que foi curado por Pedro e João não foi curado nos dias de Jesus Cristo. Então imagina que talvez naquele dia ele não estava lá na porta, ou naquele dia ninguém o levou até Jesus para ser curado. Então aquele homem deve ter talvez ficado pensando assim, perdi a chance da minha vida. Um dia Jesus Cristo estava no templo curando cegos e coxos. Eu sou coxo, eu podia ter sido curado e não fui curado naquele dia por Jesus Cristo. Porque não chegou, porque não estava, porque faltou, porque ficou doente, e por algum motivo aquele homem não foi curado por Jesus. Por quê? Porque Deus reservou para que ele fosse curado um dia pela igreja, que é o corpo de Cristo. Obviamente que Pedro e João ali representam o corpo de Cristo. Não é simplesmente, foi o apóstolo Pedro que o curou. Não foi o apóstolo Pedro que o curou. Foi Deus quem curou aquele homem através do apóstolo Pedro. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Mas antes de voltar ali para Atos 3, eu queria continuar no Mateus 21, 17. E deixando as pessoas, saiu Jesus da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, para Jerusalém, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Senhor, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente vocês farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo este monte, se vocês disserem, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Então os apóstolos viram, quando Jesus amaldiçoou a figueira, os apóstolos viram a figueira que secou, Pedro e João obviamente estavam lá, e aí Jesus falou para eles, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês farão não somente o que foi feito a figueira, mas até para esse monte. Se vocês disserem, arranca-te e lança-te no mar, assim será. Tudo que vocês pedirem em oração crendo, vocês receberão. Então Pedro e João, eles ouviram Jesus falar aquilo, eles mesmos já tinham feito vários milagres quando Jesus os enviou. Então, primeiramente, quando Jesus começou o seu ministério sobre a terra, a primeira pregação de Jesus foi arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E depois disso, Jesus começou a curar os enfermos, expulsar demônios e pregar o reino de Deus. Essas eram as 3 coisas que Jesus Cristo fazia sobre a terra, tá? Pregar sobre o reino de Deus, curar enfermos e expulsar demônios. E essas 3 coisas que Jesus fazia, depois ele delegou para os apóstolos, e depois delegou para aqueles outros 70, e depois delegou para o corpo de Cristo, que somos nós, tá bom? Então Pedro e João já tinham feito muitos milagres, mas desde que Jesus haviam subido aos céus, eles não tinham feito ainda milagre nenhum. Mas eles já tinham sido batizados ali com o Espírito Santo. Nós estamos em Atos 3, em Atos 2, eles foram então de fato batizados no Espírito Santo, e Jesus tinha falado, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Pedro e João nem titubearam. Eles não oraram assim para Deus, falando assim, Deus, que o Senhor cure esse homem. Pedro falou assim, o negócio é o seguinte, o negócio é agora. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pegou e puxou ele pela mão e já o levantou. E ele saiu louvando e cantando, dando glórias ao Senhor. Tá bom? Então, continuando aqui em Atos 3, versículo 11 até o 16. Apegando-se aquele homem, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que vocês olham para nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então Pedro está falando, olha, não fui eu que curei esse homem. Não foi o meu poder que curou esse homem. O que Pedro vai falar agora? Vamos ver. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
o Deus de nossos pais, nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedis que vos concedesse um homicida. Pediram Barrabás, que Pôncio Pilatos soltassem Barrabás no lugar de Jesus. Dessa forma, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vocês veem e reconhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Amém? Então Pedro está falando assim, olha, não fui eu, não foi o meu poder, não foi a minha piedade, mas Deus engrandeceu ao seu servo Jesus Cristo. E essa que é a questão. É engrandecer o nome de Jesus Cristo. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, o Pai entregaria para o Espírito Santo aquilo que pertencia a Jesus, e o Espírito Santo daria testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Espírito Santo também glorificaria a Jesus Cristo e glorificaria o Pai. Então é isso que está acontecendo aqui. Não é que Pedro é alguém especial. Obviamente que as coisas ali começaram com os apóstolos. Mas se você olhar depois em Atos capítulo 8, quem está fazendo milagres é Filipe, diácono da igreja de Jerusalém. E depois disso é a igreja. Então o que eu quero incentivar os irmãos é que orar por enfermos, orar para expulsar demônios, orar por cura, não é uma coisa exclusiva de apóstolo, não é uma coisa exclusiva de pastor. O próprio Senhor Jesus já disse isso, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos, uma passagem bastante conhecida, está lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, cremos aqui que tem a ver com o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, se você já é batizado com o Espírito Santo, entenda que está no mesmo pacote. O pacote é completo, tá bom? Então, qual é o pacote completo? Falarão novas línguas. Então, antes disso, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Isso aqui não é para você tentar o Senhor Jesus, não, tá? Não tentará o Senhor teu Deus. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Não é para você tomar veneno, não, tá bom? Então, aqui eu creio na palavra, eu vou tomar esse copo de veneno. Não faça isso. Não é isso que a Bíblia está falando. Se preciso for, tá bom? Então, não vai te fazer mal em nome de Jesus Cristo, tá bom? E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É um pacote. Não é assim, eu criei e só recebi o batismo do Espírito Santo. Eu criei e só recebi o poder de expulsar demônios. Eu criei e só recebi o poder de poder orar pelos enfermos, eles serem coisas. Não, é um pacote. Então, se você já é batizado com o Espírito Santo, que você dê um passo ousado e você ore também pelas pessoas que estão enfermas. Se houver a necessidade de expulsar algum demônio, você também vai expulsar em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Isso não é só para apóstolo, não é para super pastor, porque isso não existe, tá bom? O que existe são homens com funções diferentes dentro do corpo de Cristo. E para a glória de Deus. E tudo o que Deus faz, o apóstolo Paulo fala assim, olha, tudo é vosso. Cristo, o curso de obreiros, o seminário, a igreja, tudo é para vocês, tudo é para edificação do corpo de Cristo. Tá? Então nós somos um corpo, cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo, mas isso aqui está disponível a todos. Então no final também eu queria orar por aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, e também queria orar também no final por aqueles que têm algum tipo de enfermidade, crendo, olha, em nome de Jesus, que o Senhor te cure, que essa doença vá embora, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos continuar. Então Atos 3, de 11 a 16, o apóstolo Pedro está falando assim, olha, não sou eu, não sou eu que sou especial, mas Deus exaltou seu servo Jesus Cristo. Então a questão é glorificar a Jesus. E eu quero também ler uma outra passagem, não precisa abrir, está lá em Hebreus, primeiro no capítulo 1 e depois no capítulo 2, só para mostrar isso para os irmãos, tá bom? Então Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 4. Havendo Deus em outros tempos falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aí em Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4 também, fala assim, por essa razão, isso é, já que Deus está agora nos falando através do seu Filho, e já que o Filho de Deus é muito superior a qualquer anjo e muito superior aos profetas que Deus usou no Antigo Testamento, então por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, isso é, pelos apóstolos, pelas testemunhas de Jesus Cristo, pelos outros discípulos, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Isso é, o que ele está falando? Que aqueles milagres que o apóstolo Pedro e o apóstolo João começaram a fazer, e que depois outros apóstolos fizeram, e depois o diácono Filipe lá em Samaria, em Atos 8, estes milagres foram feitos para que Deus desse testemunho que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. Para que as pessoas cresçam. Olha, é Deus dando testemunho. Então, quando o apóstolo Pedro levanta aquele homem, Deus estava dando testemunho a respeito de Jesus Cristo. Não é para a glória de Pedro. Não é para a glória de homem nenhum. É para que Jesus Cristo seja exaltado. E para que as pessoas cresçam. O apóstolo João escreve por 2 vezes lá no Evangelho de João, fala assim, olha, esses sinais, esses milagres foram escritos para que vocês tenham vida, para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim tenham a vida eterna, tá bom? Então o apóstolo João fala que se no mundo todo se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros que teriam que ser escritos. Então aqueles sinais, aqueles milagres que estão escritos, foram escritos para que nós cresçamos. E glória a Deus, nós cremos. Amém? E o Evangelho chegou até nós. Por quê? Porque aqueles homens foram revestidos com o poder do Espírito Santo. E depois outros homens foram revestidos com o poder do Espírito Santo. E o Evangelho foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou até os confins da terra. Amém? E é isso que Deus está fazendo. Deus está levando o Evangelho até aqueles povos mais distantes. Tá bom? Então, só para terminar, Atos 13, 17 a 21. Então, só lembrando o 16. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome, o nome de Jesus, fortaleceu a este homem que agora vocês veem e reconhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus Cristo deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Agora do 17 ao 21. E agora, irmãos, eu sei que vocês o fizeram por ignorância. Eu sei que vocês pediram a Barrabás no lugar de Jesus Cristo por ignorância, mas até que também para que se cumprisse as Escrituras, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que antes tinha sido anunciado por boca de todos os profetas, isso é, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, isso é, Jesus Cristo vai ficar lá no céu, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, por que Jesus ainda não voltou? Em primeiro lugar, pela misericórdia dele. Se ele tivesse voltado em 2001, eu tinha ficado. Eu me converti em 2002. Então, lá o apóstolo Pedro fala, se não me engano, 1 Pedro 3, fala assim, olha, Deus não retarda a sua promessa, a promessa da vinda de Jesus Cristo, da volta de Jesus Cristo, mas ele é longânimo, não desejando que ninguém se perca, mas que todos cheguem até o conhecimento de Jesus e a salvação. Então, por que Jesus não voltou antes? Porque ele teve misericórdia de nós. E também porque o Pai quer que a sala do banquete fique cheia. Lá na parábola das bodas, que o Pai envia os seus servos. Ele havia convidado muitas pessoas, mas aqueles convidados não eram dignos. E havia muito lugar, então, na sala do banquete. E aí ele envia os seus mensageiros para que convidasse bons e maus. Que fossem pelas encruzilhadas e falassem, não, você vai ser obrigado aí nessa festa, tá bom? E até que a sala ficasse cheia. Então Deus tem lá uma sala do banquete, onde ele vai celebrar as bodas do seu filho e ele quer que aquela sala fique cheia. Então a porta da salvação ainda está aberta. A porta da graça está aberta. E cabe a nós como igreja anunciarmos, olha, tem lugar para você também no reino de Deus.
Tem uma cadeira lá para você no reino de Deus. Mas, aí Pedro fala, arrependa-se cada um dos seus pecados para que eles sejam cancelados. E para que do Senhor venham tempos de refrigério sobre nós. Amém? Então a pregação de João Batista era arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A pregação de Jesus Cristo é arrependam-se porque está próximo, porque é chegado o reino dos céus e creiam no Evangelho. A pregação dos apóstolos também começou com arrependimento. Então nós como igreja também vamos continuar pregando arrependimento. Arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo para a salvação. E além disso, então, a igreja vai continuar fazendo o que Jesus fez. A igreja vai continuar fazendo o que os apóstolos fizeram. A igreja vai continuar fazendo o que aqueles 70 discípulos fizeram. Pregar o reino de Deus, a salvação em Jesus Cristo, curar enfermos e expulsar demônios. Amém? Mas para isso nós precisamos então ser revestidos do poder do Espírito Santo. E eu queria então começar orando por vocês, por aqueles que não foram batizados do Espírito Santo. Queria chamar os irmãos do louvor. E também orar pelos enfermos, por aqueles que tiverem algum tipo de enfermidade. A Bíblia fala para nós ungirmos com óleo os enfermos. Ah, mas você vai estragar o meu penteado. Melhor estragar o penteado e de repente sair curado. Tá bom? Vamos ficar em pé, louvar o Senhor. E aí, conforme a gente vai louvando, a gente vai orando, tá bom? A Angélica vai me ajudar também. Maria também, minha esposa. Vamos louvando ao Senhor.